Capítulo 8. Débora, acredite no que você não pode ver, pois o mundo espiritual é composto por esta verdade. Sua força em Cristo também depende desta verdade, e sua fé também é embasada nisto. Entenda seu papel diante do seu contexto, pois nada é por acaso, e nada acontece sem a permissão de Deus. Creia que o seu Senhor é aquele que faz o improvável acontecer. Ele usa os incapacitados para completar a sua vontade e traz para perto os que creem na sua verdade. Ele capacita os escolhidos e traz espanto aos que se acham capacitados. A sua vontade ultrapassa qualquer expectativa. Débora foi uma mulher a quem o Senhor confiou grandes responsabilidades e que, por meio da sua sabedoria, adquirida pela misericórdia de Deus, trouxe a Israel uma das maiores vitórias já vistas. Uma vitória conquistada não por uma, mas duas mulheres. O livro de Juízes conta a história de uma conquista que revelou a força e a sabedoria que uma mulher pode ter depois de descobrir seu propósito em Deus. Débora é citada na Bíblia a partir de Juízes 4, em um contexto totalmente diferente do que havíamos visto na época de Moisés e Josué. Israel enfrentava grandes crises espirituais e físicas neste período, e mesmo assim não tinha um líder responsável pelo povo, mas juízes que respondiam pela condução à vontade do Senhor. Deus levantou pessoas encarregadas de aconselhar e lutar pela essência do povo que foi escolhido e separado por ele. Dentre estes juízes estava uma mulher, Débora, esposa de Lapidote. Ela foi uma profetisa levantada por Deus para auxiliar o povo, uma conselheira sábia e mulher cuidadosa, tanto em seus afazeres como esposa, quanto em seus serviços ao Senhor em seu posto. Juízes 4 conta que ela era uma mulher cautelosa, realizando seus aconselhamentos com os homens embaixo de uma palmeira, onde ela poderia ser vigiada por todos. Desta forma, as visitas não eram tidas como privadas e ela poderia se prevenir de sofrer qualquer mal diante da situação. Por ser uma mulher, a única entre os outros juízes, comprometida com Lapidote e relativamente mais frágil do que os homens que iam até ela, Débora percebia que certos cuidados seriam necessários para que ela pudesse continuar cumprindo a vontade de Deus naquela posição. Em uma de suas visitas, ela conversava com um dos líderes de Israel, Baraque, filho de Abneão e de Quedes. Durante a conversa de aconselhamento, Deus revelou uma ordem a Débora, para que ela passasse a mensagem a Baraque. A direção do Senhor era para que Baraque tomasse a frente de batalha contra Sísera, comandante do povo da Síria, e levantasse para lutar com ele 10.000 homens. Esta batalha certamente traria vitória a Israel, segundo a revelação de Deus. Diante das circunstâncias e deste momento de crise, em meio a tantos homens fisicamente preparados, vemos Deus levantar duas mulheres e entendemos que ele fez isso pela necessidade. Estes homens, mesmo sendo responsáveis por algumas das vitórias mais históricas para Israel, estavam fora da missão que Deus lhes dava. Baraque, ao receber a notícia de que deveria lutar contra o povo de Sísera, oferece a Débora uma resposta que nos surpreende e que deve tê-la surpreendido também. Diz a ela que só iria para a batalha se ela o acompanhasse, pois não se achava digno, capaz ou crente o suficiente para executar tal tarefa sozinho. Deus não havia direcionado Débora para ir ao combate, mas para nossa surpresa, ela aceitou. Uma mulher se dispôs a ir para a guerra, sem ter recebido o ensino ou possuir experiências com aquele cenário tão peculiar. Débora, mesmo despreparada humanamente, sabia que a vitória já havia sido declarada por Deus e cria que isso aconteceria, mesmo sem ter recebido preparo físico ou psicológico para estar em combate. Ela aceitou. Porém, naquele momento, revelou a Baraque que, pela sua atitude de insegurança, a vitória não seria entregue pelo seu mérito, mas sim pelo mérito de uma mulher. A atitude de Débora trouxe publicamente o que já estava em seu coração, o zelo que ela tinha para que fosse completa a vontade de Deus sobre Israel, custasse o que custasse. Se ela não aceitasse aquele convite, Baraque não recolheria seus homens para a luta, e pode ser que essa fosse a sua verdadeira vontade.
Por isso, colocou essa condição diante dela, transferindo sua responsabilidade para Débora. Felizmente, ela não fugiu da situação, mesmo com um homem inseguro ao seu lado. Ela aceitou o convite de ir para a guerra com o objetivo de cumprir a promessa de Deus. Isso deve saltar aos nossos olhos, o seu objetivo em estar ali. Poderia ir como uma forma de mostrar àquele inseguro guerreiro e ao povo que ela havia sido um refúgio diante daquele momento instável. Mas não, seu objetivo era muito maior do que pessoal. Ela não foi ao combate para protestar contra o papel da mulher perante a sociedade. Débora não chegou naquele território para se destacar enquanto segurava um cartaz escrito "Girl, you can do it". Ela estava lá diante de mais de 10.000 homens somente como um instrumento usado para que a vontade de Deus se realizasse. Ela não expôs Baraque por sua atitude de impotência e não se sentiu superior a ele por aceitar aquele dever. Como mulher, ela sabia quem era o seu mediador e sabia que ele não estava permitindo que ela fosse para a sua glória, mas para a glória dele, e para salvar o seu povo contra as ameaças do povo da Síria. Como sua melhor versão, entenda, a sua história não é sobre você. Os dois partiram de Quedes com um exército inteiro em busca da vitória contra os assírios. Diante daquele cenário, embasado na promessa de Deus de que conseguiriam a vitória, eles derrotaram 900 carros de ferro que estavam sob as ordens de Cícera. Deus entregou a conquista ao seu povo, e juntos eles triunfaram sobre aqueles que tanto insultaram o Senhor. Com todo o exército sob os pés dos israelitas, faltava apenas encontrar seu chefe, Cícera. Ele havia fugido da batalha ao se deparar com o cenário de derrota. Foi em direção ao centro da cidade, onde sua população se estabelecia. Parado em frente às tendas onde morava seu povo, vulnerável e desolado, Cícera recebeu o convite de uma mulher para entrar e se esconder. Esta era a tenda de Jael, mulher de Heber, que o tinha convidado para entrar. Esta foi a segunda mulher corajosa que Deus usou para conduzi-los à vitória. Uma pessoa incapaz se analisada pela visão dos homens e de toda a sociedade, mas capaz de qualquer coisa sob a supervisão de Deus. Cícera entrou para se esconder e pediu a Jael que lhe desse água para poder se recompor da guerra. Ela se dispôs a fazer o que ele pediu. Lhe deu uma coberta para se aquecer e um copo de leite, em vez de água. Ali, coberto e seguro, ele dormia enquanto Israel o procurava. Sua reputação era de invencível e imortal. Nada o atingia e nada acontecia sem o seu próprio consentimento. Tamanho era o seu poder. Jael sabia sua posição diante daquela situação. Tinha consciência de tudo que Cícera havia causado tanto para o seu povo quanto a Israel. Ela procurou algum tipo de arma dentro de sua tenda, mas não encontrou. Percebeu as estacas que prendiam a tenda na terra, retirou uma delas e fincou nas têmporas daquele homem, entregando vitória a Israel e ao seu Deus. Da mesma forma, ela não estava ali para se vangloriar, mas para trazer justiça ao povo de Israel. Ela foi a segunda mulher que não deixou a oportunidade passar, mas fez o que era correto para cumprir a vontade de Deus. Em Juízes 5, vemos um cântico lindo que Débora entoou diante desta conquista. Ela, que não passava de uma conselheira usada por Deus, pôde ver a guerra que trouxe vitória ao seu povo e que muitos desacreditavam ser possível. A Bíblia conta que ela era uma mulher batalhadora em seu cotidiano, foi uma boa esposa e uma boa juíza, mas a partir desta batalha, ela se tornou memorável. Sua coragem e humildade devem nos inspirar. Para todo o povo de Israel, essa conquista foi algo que o Senhor já lhes havia prometido e que finalmente havia sido concretizado como um milagre. Mas para Deus era algo muito além disso. Significava a vitória de suas duas servas, ambas despreparadas fisicamente, mas totalmente dispostas e prontas espiritualmente para fazerem a vontade de Deus e darem glória a Ele, o único digno.